Vamos permanecer em Brasília porque a Polícia Federal pediu autorização ao STF para compartilhar as provas colhidas justamente no inquérito do golpe com apuração em andamento da ABIN paralela. Vamos agora mais uma vez acionar a nossa repórter Marília Ribeiro, diretamente de Brasília, ao vivo, para trazer essas informações. A ideia é cada vez mais agora unir as provas e aí nós teremos toda a discussão da culpabilidade ou não dos envolvidos a partir de 25. Essa é a expectativa. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, Marília. Oi, Marcelo, muito obrigada. Bom dia para você. A gente ainda não havia conversado, né? É exatamente isso. Esse pedido foi feito pela Polícia Federal nessa sexta-feira, né? E por que ele foi feito? Segundo a Polícia Federal, há um elo entre o inquérito que foi entregue para o Supremo Tribunal Federal e está lá na Procuradoria-Geral da República da tentativa de golpe e também as apurações da ABIN paralela, né? Ela foi solicitada, esse pedido foi solicitado pelo delegado Fábio Schor, que conduz essas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse pedido feito pelo delegado, ele disse o seguinte, que a Polícia Federal diz que identificou a participação de servidores que ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro estavam lotados na ABIN, nessa questão que ele diz é do inquérito da tentativa de golpe, tá? E por isso eles atuaram como o objeto de disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral e assessorar o ex-presidente com estratégias de ataques às instituições democráticas, ao poder judiciário e também aos seus respectivos membros. Por enquanto, a gente ainda não tem retorno do Supremo Tribunal Federal, da assessoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre a resposta desse pedido feito pela Polícia Federal para poder compartilhar essas duas apurações devido ao elo que foi encontrado pela Polícia Federal entre os dois casos. Isso deve acontecer nos próximos dias. Marcelo, como você disse, né, essa questão desse inquérito da tentativa de golpe, ele deve começar a se deslanchar, né? A gente começar a ter um pouco mais de conhecimento do que vai ser feito só em 2025 mesmo. A expectativa é que isso aconteça logo após o retorno do judiciário desse recesso que vai acontecer. Isso deve ser lá por volta do mês de fevereiro. Esse inquérito está lá dentro da Procuradoria-Geral da República com Paulo Gonet, né? E agora ele vai precisar, né, dizer se ele vai indiciar Jair Bolsonaro e os outros três envolvidos nessa trama golpista e depois esse caso retorna lá para o Supremo Tribunal Federal. Mas saber de fato o que vai acontecer, a gente vai precisar acompanhar em 2025. Já em relação a esse compartilhamento de provas, isso deve acontecer já na próxima semana. O ministro Alexandre de Moraes deve responder, Marcelo. Sem dúvida, Marília Ribeiro, diretamente de Brasília. Esse tema deve dominar o noticiário político, sem dúvida, em 2025. E, claro, vamos acompanhar tudo aí em Brasília. Até mais, Marília.